Ele me disse que a documentação tá toda certinha, que nós não vamos ter problema, então vamos direto pro contrato para depois a gente registrar isso daí. Essa é a frase que eu mais ouço aqui no escritório e eu vou te dizer que é aqui que mora o perigo. Tem muita gente que acha que a compra e venda de imóvel se resume no contrato e no registro do cartório de imóveis, quando na realidade, gente, a compra e venda se inicia muito antes disso e eu vou te explicar nesse vídeo alguns cuidados que você precisa ter. Alguns casos que chegam aqui pra mim e na prática eu vou te trazer algumas informações que são muito relevantes e que você precisa saber antes de você bater o martelo no seu negócio. Vamos lá? Bom, antes da gente seguir, me chamo Natália, sou advogada especialista em direito sucessório e em regularização de imóveis. Então, eu já te peço que, antes da gente continuar, você deixe aqui o seu like, o seu comentário, que você se inscreva no canal para ajudar que as informações trazidas aqui sejam divulgadas para outras pessoas, tá bom? Dito isso, vamos pro que interessa. Onde começamos então com a compra e venda? O primeiro contato que eu tenho com o meu cliente, quando ele já informa que ele tem interesse em fazer uma compra e venda, antes mesmo dele fechar comigo, eu sempre inicio deixando bem claro que o meu trabalho começa com a investigação. E essa é a palavra, tá, gente? Porque eu vou fazer um levantamento ali, não só das informações a respeito do vendedor, como também do imóvel. E quando eu tenho toda a documentação levantada, eu consigo trazer para o meu cliente quais são os riscos que aquele negócio tem, quais as ferramentas que a gente pode utilizar para blindar aquele negócio, ou se simplesmente aquele negócio não é viável, não é bom para ele. A esse trabalho investigativo, a gente dá o nome de due diligence, que é uma análise de risco, para verificar os riscos do negócio a ser pactuado. Então, vamos para os casos práticos aqui. Casos muito corriqueiros aqui no escritório são imóveis que não têm escritura. E as pessoas procuram, né, os meus clientes, eles procuram investir nesses imóveis justamente porque, como não tem matrícula, ele acaba conseguindo adquirir por um preço bem abaixo do mercado. Então, ele acaba saindo no lucro de certa forma. Mas ainda assim, em situações como essas, é muito importante você fazer uma due diligence. E por quê? Porque a gente precisa verificar como foi adquirido este imóvel pelo vendedor. Ele invadiu? É um imóvel invadido? Ele tem um contrato de promessa de compra e venda? Ele tem um termo de posse? Nós precisamos saber qual a origem daquele imóvel, porque mesmo que ele não tenha matrícula, alguma origem ele tem. A gente precisa descobrir qual é para conseguir determinar qual é o caminho que você vai precisar seguir. Então, se você está querendo investir em um imóvel que não tem matrícula, que não tem escritura, você também precisa fazer a due diligence, tá, gente? Você precisa verificar a situação do imóvel, você precisa verificar a situação do vendedor, para você não cair em nenhum golpe, certo? E muitas vezes o vendedor até mesmo não sabe, de fato, que aquele imóvel tem matrícula. Ele só não soube onde procurar. Talvez não tenha matrícula, mas tenha transcrição. Enfim, são informações que a gente precisa levantar e com essas informações em mãos, a gente consegue identificar qual é o melhor caminho a se seguir. Olha, a gente descobriu que tem transcrição, então a gente precisa seguir por esse caminho. Olha, realmente a gente precisa fazer uma abertura de matrícula para a gente conseguir identificar a melhor solução para o teu caso e aquilo que vai garantir que o seu negócio seja seguro e te proporcione aí benefícios. Uma outra situação que provavelmente você talvez nem tenha parado para pensar são a aquisição de imóveis alugados. Sim, você pode adquirir um imóvel que está alugado sem problema nenhum. A grande questão é que o inquilino, né, o locatário, que é aquele que alugou o imóvel, que está morando no imóvel, ele possui direito de preferência. Ou seja, se o vendedor for colocar o imóvel à venda, ele precisa primeiro oferecer para o inquilino para depois oferecer para um terceiro. E aí, se eventualmente você compra, você adquire esse imóvel e o inquilino já tinha interesse em comprar, esse seu negócio pode estar frustrado, tá? Ele pode entrar na justiça e você perder o dinheiro que você investiu, porque o vendedor vai sumir, ou simplesmente gastar o dinheiro. Para você conseguir reaver é muito difícil, mas se você conseguir ler as letras miúdas que o vendedor não te passa, muitas vezes porque ele tá agindo de má fé, muitas vezes porque ele não sabe mesmo, o seu negócio já fica mais garantido, fica mais seguro. Então, muito cuidado com a compra de imóveis que já estão alugados. Verifique, receba ali, tenha um documento, ó, te dando uma informação muito importante, tem um documento com firma reconhecida do inquilino dizendo que ele não tem interesse naquele imóvel, para que você não seja prejudicado depois de fazer todos os trâmites necessários para a aquisição daquele imóvel.
Todas essas informações que eu tô passando aqui pra vocês, gente, todos esses casos, eu abri um parênteses aqui, são casos que chegam aqui no escritório, tá? E são casos que precisam da due diligence. É a due diligence, essa análise de risco que vai conseguir nos trazer essas informações, que vai nos permitir analisar com o que a gente está lidando. Então, veja que tudo isso que eu tô falando, tudo isso que eu falei até agora, é a fase que antecede o contrato. Eu não antecede as tratativas. A gente está tratando aqui da situação do imóvel e da situação do vendedor. Então, veja só como é importante a gente estar atento às letras miúdas, que a gente só consegue colocar, só consegue deixar visível com a due diligence. Essa análise de risco, gente, é tão importante, mas tão importante que eu vou até exemplificar com um caso que chegou aqui no escritório. Um cliente meu, ele chegou aqui com um contrato de promessa de compra e venda, uma procuração que outorgava poderes a um procurador para assinar em nome do vendedor, o documento que comprovava a quitação, né, do valor do negócio, que era do imóvel. Falou assim, olha, gente, só quero fazer a transferência para o meu nome e para o nome da minha esposa. A gente sentou, ele me trouxe 2 pastas de documentação, eu analisei a documentação, marcamos uma consulta, conversamos. E aí verificamos que não era um caso de transferência. Por quê? Porque o vendedor tinha falecido. E com a morte do falecido, essa procuração ela é revogada. Ela é revogada. Então ele chegou aqui achando que era um caso simples de transferência, quando na realidade era necessário que fosse feito um inventário. Isso só foi possível, por quê? Porque foi analisada toda a documentação antes de dar um parecer para ele. Mas qual que foi o problema? Ele já tinha pago o valor integral. O vendedor já tinha falecido e ele estava lá com uma procuração revogada e com uma bomba relógio para resolver. Por quê? Porque não se atentou em fazer essa análise, gente, essa análise de risco antes de fazer o contrato. Muito cuidado. Quanto mais barato o imóvel, mais coisa errada envolvida vai ter. Você pode ter certeza. Imóvel pendente de inventário, imóvel sem matrícula. Você precisa estar atento. Se está muito abaixo do preço de mercado, não se desespere e compra. Porque provavelmente você vai estar trocando gato por lebre, não sei qual é o termo que usa, mas é um risco muito grande que você está correndo. E depois, para você regularizar isso, não é que não seja possível regularizar, mas muitas vezes o dinheiro que você vai gastar nem vale, somando o valor que você pagou no imóvel, o imóvel em si. Consegue entender? Então estejam atentos, gente, a due diligence é muito importante. Tudo isso que eu trouxe para vocês, gente, é uma fase pré-contratual. A gente nem tá falando do contrato de compra e venda ainda, nós estamos falando de uma análise que antecede esse contrato. E olha quanta coisa, tem muitos outros casos, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês, se eu não me engano, né? Para vocês conseguirem ver quais os riscos que um negócio pode gerar e para onde o seu dinheiro pode ir e não voltar mais. Então estejam atentos, façam a análise de riscos, façam a due diligence. Não é dinheiro perdido, não é dinheiro mal gasto, você pode ter certeza que isso vai te trazer muito mais tranquilidade para o teu negócio, tá? Então, fim dessa primeira parte da due diligence, a gente vai passar, aí sim nós vamos para o contrato de compra e vendas, e dentro desse ponto a gente precisa fazer algumas análises, eu preciso tecer algumas ideias aqui com vocês a respeito do contrato de compra e venda. Vamos lá? Due diligence devidamente feita, análise de riscos devidamente finalizada, a gente vai para onde agora? Para o papel. Contrato de compra e venda. Primeira coisa que você precisa saber, fuja de modelo de internet. Cada negócio guarda suas particularidades, gente. Existem as mais diversas cláusulas que a gente pode colocar dentro do contrato relacionada ao seu caso em especial. Então, não me vá cair na besteira de pegar modelo de internet para aplicar no negócio que você está fazendo, porque vai dar ruim, tá? Esse é o termo. Você vai ser prejudicado. Então, eu vou trazer aqui algumas cláusulas que talvez você não saiba, mas que podem ser incluídas no teu contrato, que são muito importantes, principalmente para contrato de compra e venda, tá bom? Não vou trazer todas, é claro, né? Porque a gente não conseguiria esgotar e aí tomaria muito tempo, mas as que são mais relevantes, que eu entendo que são mais relevantes para os casos de compra e venda de imóvel. Em alguns casos, gente, o imóvel, a matrícula do imóvel vai apresentar algumas irregularidades. Irregularidades essas que podem ser de alto risco ou de baixo risco, né?
E aí, para resolver esse tipo de problema, mesmo você já praticamente tendo fechado o negócio com o vendedor, nós temos duas ferramentas ou dois tipos de cláusulas que nós podemos colocar dentro do contrato, que são as cláusulas resolutivas e as cláusulas suspensivas. Eu vou exemplificar para vocês. Imagine que na matrícula não foi informado que o vendedor se divorciou. Isso é uma informação que precisa constar na matrícula do imóvel, tá? Muito importante, porque principalmente se ele era casado no regime da comunhão parcial de bens e o imóvel pertencia a ele e à esposa, porque cada um é detentor de 50%, logo, se não foi averbado o divórcio ali na matrícula do imóvel, você pode ter problemas futuramente quando você for registrar isso daí, quando você for fazer a escritura. Então, se você verificou lá na due diligence, foi verificado, olha, ele se divorciou, mas isso não foi averbado na matrícula do imóvel. E ele fala assim, não, pode deixar que até a gente finalizar isso daí, eu já vou ter corrigido esse erro. Você pode colocar uma cláusula informando, olha, se tal informação não for averbada na matrícula até o dia tal, o valor X não será pago. O valor X só será pago depois que, o valor X só será pago depois que corrigido, depois que sanado o erro tal da matrícula. Isso é um exemplo de cláusula suspensiva. Você está suspendendo o pagamento, ou suspendendo o efeito do contrato até que aquele erro seja corrigido. E um exemplo de cláusula resolutiva é aquela em que vai dizer, olha, o valor X só vai... Não, melhor. É aquela cláusula que vai dizer, olha, se até o dia 15 esse erro não for sanado, essa documentação não for entregue, por exemplo, essa averbação não for realizada na matrícula do imóvel, o contrato se resolve aqui. Ou seja, acabou o negócio, eu não vou ter que pagar nada para você e você vai ter que me devolver aquilo que já foi pago ou simplesmente vai ficar elas por elas e você não vai poder me pedir mais nada, nenhum tipo de indenização. Isso é um tipo de cláusula resolutiva, que também pode constar dentro do seu contrato de compra e venda e que é muito importante, tá, gente? Principalmente quando o imóvel você vê ali que tem algumas irregularidades que precisam ser sanadas e que o vendedor se dispôs a resolver. Então, você fala assim, beleza, já que você vai resolver, eu vou te dar um prazo e a gente vai colocar uma condição para que isso seja feito. São as condições resolutivas e as suspensivas, você escolhe a que melhor se adequa ao seu caso. De uma informação importantíssima aqui com relação aos imóveis rurais. Gente, guarda isso no coração de vocês, tá? Com relação a imóveis rurais, é necessária a descrição completa e a medida exata do imóvel rural. O imóvel rural, a unidade de medida dele é hectare. Então, se você comprou 50 hectares, no teu contrato, ali no campo do objeto, precisa constar 50 hectares, além de todas as restantes das informações necessárias com relação ao imóvel. Mas a medida precisa ser exata, tá bom? Por quê? Porque diferente de um apartamento, que se a medida for diferente da real, você comprou o imóvel como um todo. Quando você compra um imóvel rural, você está comprando uma parte. Se você comprou 50 hectares, quando for fazer a medição, na realidade era 40, você pode pedir a indenização com relação a esses 10 a mais que você pagou, ou pedir que seja incluído mais uma parte desse hectare que ficou faltando. Então, assim, gente, muito cuidado com isso, tá? É de extrema importância que conste. Porque se você não coloca a medida exata e você verificar que não é o tamanho que foi informado pelo vendedor, como que você vai fazer para provar que ele te vendeu um tamanho e na realidade era outro? Então, precisa ser uma medida exata, tá bom? Isso vai te proteger aí se houver um eventual erro de medida. A gente já tá partindo pro final, tá, gente, desse vídeo, mas ainda com relação ao contrato de compra e venda, algumas informações que são obrigatoriamente necessárias no teu contrato. Precisa constar no teu contrato de compra e venda, tá? Datas e prazos. Você precisa ter data para entrega de chave, você precisa ter data para entrar na posse do imóvel, enfim, você precisa ter essas informações precisam constar muito claras no contrato. Data para pagamento, data para cumprimento da condição resolutiva ou suspensiva, data para assinatura, tudo precisa estar devidamente informado no teu contrato, tá? E aqui, uma dica para vocês, se você for fazer uma assinatura digital, prefira fazer pelo Enote Assina, tá? É uma ferramenta disponibilizada pelos tabelionatos que... Por que ele é bom?
porque ele garante autenticidade, fé pública, e isso evita que futuramente a sua assinatura digital seja barrada por falta de autenticidade, por exemplo. Então, prefira fazer por esse caminho. É claro que existem outras formas de fazer, eu utilizo esses outros mecanismos também aqui no escritório, mas preferencialmente, Enote assina, tá? Então, a gente já falou sobre due diligence, a gente já falou sobre o contrato de compra e venda, para esse vídeo não ficar gigante. Vamos partindo para o final agora, a última parte, que é a escritura pública de compra e venda. Então, você já fez o contrato, agora você precisa fazer uma escritura pública para que ela seja registrada no cartório de registro de imóveis e efetivamente esse imóvel se torne seu. Nesse ponto, gente, com relação à escritura pública, a primeira coisa que eu já até antecipei, você precisa entender que a escritura pública não transfere imediatamente a propriedade do imóvel para você. Essa escritura pública precisa ser registrada no cartório de registro de imóveis, ok? Ok. Mas antes de a gente adentrar nesse ponto um pouco mais aprofundadamente, eu quero te falar sobre as vendas parceladas. A gente recebe muitas perguntas sobre isso aqui no escritório, porque as pessoas têm medo de fazer a compra parcelada. Enfim, gente, é plenamente possível, tá? Você pode fazer constar isso na escritura pública, e o registro desse parcelamento pode ser feito no cartório de registro de imóveis, de maneira que, uma vez que for feita a quitação, essa quitação vai constar também no registro, vai constar na matrícula, e aí a transferência é finalizada. As compras parceladas, gente, a gente dá um nome de escritura pró-solvendo, que são aquelas escrituras que determinam, né, que o pagamento vai ser feito parcelado e determina as condições para aquele pagamento. Seja um tipo de garantia, seja uma condição propriamente dito, por exemplo, olha, nunca vi na prática, né, mas só exemplificando, o imóvel só será transferido, só poderá ser definitivamente transferido para João se ele casar com Paula, por exemplo. Tá? Mas também pode acontecer o imóvel só será devidamente transferido para João se ele se comprometer, né, depois de demonstrar que ele vai construir uma escola, sei lá, de inglês para crianças. Esse tipo de informação são informações que podem constar também na escritura pública, que são condições, tá, para que aquele negócio seja válido, de maneira que, se essas condições não forem cumpridas, o negócio não será finalizado. E já indo para o final, porque já tá indo para 18 minutos de vídeo, bom, não dispensem as certidões. O tabelionato vai te dar essa opção de dispensar as certidões, mas eu sei que você já vai ter feito isso porque você vai ter feito a due diligence, mas se eventualmente você dispensar, tenha ciência de que qualquer problema que envolva o imóvel ou o vendedor que recaia sobre o imóvel, você está assumindo essa responsabilidade. Quando você dispensa certidões, você está concordando que você assume qualquer problema que eventualmente tenha com relação ao imóvel, tá? Tem outras informações também que são muito importantes, mas que vai acabar tomando muito tempo aqui. No final, feita a escritura pública, as partes devem comparecer ao tabelionato de notas para recolher a assinatura, e então esse documento precisa ser registrado, ser levado ao cartório de registro de imóveis. Você vai deixar o documento lá, o registrador vai analisar, você vai ter que pagar o outro valor, tá? Depois de pago o valor, estando o documento todo certinho, aí sim o imóvel é devidamente transferido para o seu nome, e ali você já vai receber uma matrícula atualizada, onde vai constar que você é o mais novo proprietário do imóvel. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, a gente está começando agora. A gente vai sempre buscar trazer informações muito relevantes para você e para o teu negócio. E é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.